Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vou fazer aqui esse vídeo aí conforme prometido da parábola da figueira, tá? Que ele é o assim, né, a conclusão, os conselhos finais de Jesus Cristo, quando ele tá falando daqueles eventos, respondendo uma pergunta de Pedro e dos discípulos, que Pedro pergunta quais são os sinais, né, da sua vinda e da destruição, ou seja, mostrando que não são dois eventos diferentes, a volta de Cristo e o fim. Quando ele fala o fim do mundo, é o fim do sistema, entendeu, irmão? E eu vou aproveitar que Jesus ele emenda. A Bíblia é linear, tá? Ele emenda. Então eu vou ler do 29 até o 36, que é quando ele conclui todo esse Lucas 21, que é um espelho, né? Uma outra história de Mateus 24. E sempre para você manter a paz que está em Cristo, entendeu? Aí a pessoa fala assim: Ricardo, não aconteceu nada, você falou que já começou a Terceira Guerra Mundial. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Se você estudar sobre as guerras, principalmente a primeira e a segunda ficou mais famosa, ela não aconteceu de um dia para a noite. Foi uma série de eventos, irmãos. Só que eu percebo um padrão. Se você estudar e prestar atenção nos acontecimentos, você vai ver um padrão nessas duas guerras. Por exemplo, a primeira guerra, o padrão principal é que acabaram com quase todas as monarquias do mundo. Só deixou a de Mônaco, a da Inglaterra, da Espanha e algumas outras. Mas antes da Primeira Guerra, todo o sistema social, político, era monarquia, entendeu? Era reinado. Então, uma grande guerra mundial, ela dá fim a um grande paradigma. Aí, Ricardo, qual foi o evento da Segunda Guerra Mundial? A criação das Nações Unidas, a ONU, que hoje manda em tudo, entendeu? Ricardo, e qual será a consequência da Terceira Guerra Mundial? A vinda do governante mundial, popularmente chamado como o Anticristo. Ele é um homem que está no tempo dele permitido por Deus, tá? Os dias de Daniel, né? Muitos dias na frente, muitos mil anos na frente chegou. E ele vai resolver todo esse conflito. Porque quando um dos sinais da volta de Cristo também está em Tessalonicenses, quando Paulo fala assim, ó: quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Então ele é um homem, eu costumo falar, ele é um homem que fabricou os problemas, ele é um homem de bastidores, entendeu? Todas essas guerras, todas essas coisas que acontecem, essas crises são fabricadas, são fraudadas, para que se venha um salvador. Como eu falei para vocês, ele já tem dinheiro, ele é o atual dono do ouro e da prata. Ricardo, por que tu fala isso, que é o dono do ouro e da prata? É Deus, sim. Mas ele alugou, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, ele é o dono do mundo, ele é o dono do dinheiro. Eu falei para você que não existe sistema de governo mundano sob a batuta do Espírito Santo, ainda. Isso se dará com a volta de Cristo, porque Cristo ele vai ser um governante, ele vai ser uma espécie de presidente perfeito. É preciso que ele governe, tá? Enquanto o diabo será preso por 1000 anos, para que Jesus mostre que o governo dele, além de ser eterno, é um governo justo. É uma resposta lá 1 Samuel, quando o povo, imitando os pagãos, queria um ser humano dominando sobre eles. E a partir dessa decisão, até hoje nós pagamos impostos. E sobre as guerras, meu irmão, as guerras também ela movimentam a economia mundial, tá? Olha, no Japão, Hiroshima e Nagasaki, todo mundo está cansado de saber que eles foram, né, completamente destruídos por 2 bombas atômicas, 2 Oppenheimer. Mas o que aconteceu depois daquilo ali? Eles investiram em educação, tá? Eles, na honra deles, porque diante de uma dor, a reconstrução, ela também enterra muitos vícios, muitos erros do passado. E hoje Japão, se eu não me engano,
terceira maior potência, chegou a ser a segunda maior potência do planeta. E é um pedacinho de chão em relação aos Estados Unidos, em relação ao Brasil, Rússia, Índia, entendeu, irmão? Na Alemanha, Berlim principalmente, grande parte da Alemanha foi a que mais foi destruída fisicamente na Segunda Guerra Mundial. Isso tudo que eu estou falando, irmão, são os estudos, tá? O problema é que as pessoas não pesquisam. Então é mais fácil me chamar de teórico da conspiração e dizer que eu estou inventando, mas tudo isso está disponível na rede. O que aconteceu na Alemanha? A Alemanha foi muito bombardeada pelos aliados. A Alemanha fazia parte do eixo. Então, cidades foram evacuadas, completamente destruídas. O que aconteceu com a Alemanha? Eles aproveitaram que estava tudo destruído e eles contrataram um dos melhores engenheiros, né, urbanistas que tinha na Alemanha. E é tipo assim, é um problema que eles queriam resolver há um tempão e acabou que a tragédia contribuiu nesse processo. Por exemplo, tinha estradas alemãs que elas tinham muito cruzamento, aquilo atrapalhava o trânsito. Então, já que eles vão reconstruir, o que eles faziam? Onde iam se cruzar, eles criavam um viaduto. Então o trânsito flui livre tanto para cima quanto para baixo. Isso é inteligência, irmão, estrutural, de planejamento. O que aconteceu com isso? A velocidade máxima, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a linha vermelha, que é a velocidade máxima de 90 km por hora, e a linha amarela 110 km por hora. Depois que a Alemanha foi reconstruída, nesses princípios, a velocidade lá passou a ser de 220 km por hora. E depois aumentou para 280 km por hora. E atualmente não há limite de velocidade nas vias alemãs. E acredite, o número de acidentes de automóveis lá é quase zero, porque eles são mais evoluídos, eles são mais educados. Então, por pior que seja a tragédia, entendeu, irmão? Você tem que pegar aquilo como ensinamento e dar um reset. Por que Deus vai vir com destruição? Como eu te falei, tem uma única maneira de Deus frear a destruição seria o arrependimento coletivo e total. Como isso não vai acontecer, que o mundo só piora, o mundo está entregue às paixões, não se arrepende. Então, se você tomar a decisão bíblica de seguir a palavra de Deus, será salvo tu e tua casa, mesmo o mundo sendo destruído. Então, meus irmãos, então é isso. Toda tragédia tem um ensinamento, mas parece, tipo assim, eu critico o Rio Grande do Sul, que parece que eles não aprenderam muito não. Entendeu? Deus mandou diversas tragédias de comoção nacional e eles vão fazer um templo para Lúcifer lá com uma estátua de 3 metros. Olha, eu vi a foto essa semana da estátua de Lúcifer de 3 metros. É a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Coisa medonha mesmo. Entendeu? E eu não consigo entender. E muitas pessoas estão pedindo ajuda a Deus. Olha, gente, as pessoas têm que se decidir. Se vão pedir ajuda a Deus, ou vão ficar fazendo estátua para Lúcifer. Porque aquilo ali é muito fácil criticar o Rio Grande do Sul, irmão. Mas muita gente faz isso, tá? Muita gente faz isso. Porque as pessoas pensam que Lúcifer, aquilo ali é o Lúcifer literal. Mas tem muita gente que vive das coisas de Lúcifer e quando as coisas começam a dar errado, porque ele veio para roubar, matar e destruir, eles querem botar a culpa em Deus ou vêm para Deus como se fosse um amuleto abençoador. E não é assim que funciona. Então vamos lá, vamos finalizar. É o Lucas capítulo 21, a partir do versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Em seguida, Jesus lhe propôs uma parábola: observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Assim que começa a brotar, percebendo, reconheceis por vós mesmo que o verão está chegando. Da mesma forma, quando notardes que esses eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro que de modo algum passará essa geração sem que todos esses fatos aconteçam. Porquanto o céu e a terra desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Irmãos, olha só, o versículo 32. Com toda certeza vos asseguro que de modo algum passará essa geração sem que todos esses fatos aconteçam. E o 33, estou repetindo. Porquanto os céus e a terra desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Quem está falando isso aqui, irmão?
Jesus Cristo, aquele, o Filho unigênito, ao qual Deus derramou todo o poder. O que isso significa? Que se Jesus quisesse mudar o céu de azul para cor de rosa, ele faria. Entendeu? Ele foi otorgado o poder do Pai, como uma herança em vida, para ele mudar tudo. O que Jesus ele preferiu fazer? Distribuir esse poder para nós. Por isso que você vê muitos milagres, entendeu? É que Deus usando a mão de pessoas para operar milagres. E o governante mundial, ele é o oposto disso aí. Você está me entendendo? Ele outorga poder para outros poderes, outro espectro político ideológico destruir. Mas o que ele está falando nesses outros dois versículos, ele está atestando que o que ele está falando é irreversível e vai acontecer. Ele está apostando toda essa divindade que eu te falei que foi otorgada nisso aqui. Então, irmão, não faz sentido nenhum, um mínimo de sentido, você não acreditar nisso. Porque é um livro que acertou tudo, acerta tudo, e não tem sentido ele não acertar. Então ele está falando aqui em contexto de geração. Para isso, vamos ter que ir lá no... Ai meu Deus, cadê o Salmo 90? Vamos ter que ir lá para o Salmo 90, que ele está dizendo da geração. Vamos lá. Eu tinha marcado aqui, mas saiu, irmão. Deixa eu ver aqui. Salmo... Está em Salmo 90, que é importante a gente ler isso aqui. Vamos lá. Salmo 90, no versículo 10. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Tempo de vida é um tempo de uma geração. Entendeu? O Dr. Enéas Carneiro, ele fez esse cálculo quando ele disse para Maria Gabriela, numa entrevista, ele disse assim, ó, se o homossexualismo for estimulado a certo ponto, a gente, assim, nós seremos extintos em 100 anos. Aí a Maria Gabriela se espantou. Mas ele foi um professor, um excelente cardiologista, ele era muito inteligente. Ele estava falando o óbvio e o lógico. Por quê? Ele estava falando o seguinte, porque ele não era contra o homossexualismo por preconceito, ele era contra pela lógica, e a mesma lógica de Deus, porque dois sexos, o mesmo sexo, não reproduz. Então, por que ele fez o cálculo de 100 anos? Baseado na duração de uma geração, entendeu? Porque quando a pessoa resolve ser homossexual, talvez ela não pense que o sangue de uma das famílias vai morrer ali, entendeu? Não vai passar para frente, não vai passar para a posteridade. E se isso fosse estimulado, por isso que ele falou, se isso fosse estimulado a tal ponto de que mais de 80% a 90% das pessoas fossem homossexuais, a humanidade seria extinta. Então as pessoas, por um comportamento, põem em risco a própria existência, a própria história. Então ele foi lógico. Então, meu irmão, por que ele está falando? Então, por essas dicas de Jesus, dá para você calcular mais ou menos. E quando ele fala da figueira, olha só, é uma parábola usando, como eu te falei, Jesus usa parábola usando objetos, parábolas usando pessoas, e aqui ele está usando uma árvore. Quando você ouvir falar na figueira, tem muita relação da figueira com Ezequiel. Em Ezequiel, no livro de Malaquias também tem, Zacarias também tem. Ele está falando do estado de Israel, como eu expliquei nos vídeos anteriores. Israel só sobrevive hoje por causa de uma promessa que Deus fez a Davi. Antes ele tinha feito a Abraão. Você está me entendendo, irmão? Que Deus ele vai fazendo mais alianças e as alianças vão sendo quebradas. Por isso que o sacrifício de Jesus é chamado de nova aliança, portanto foi criado um novo testamento. Então ele fez uma aliança com Abraão, mas só que ele faz umas promessas etéreas, ou seja, eternas, que ele mantém. Porque Paulo ele diz assim, ó, que Deus é fiel mesmo mesmo nós sendo infiéis. Então ele fez uma promessa a Abraão. A aliança que ele fez com Jesus
é interessante porque ele usou o termo do casamento judaico na época. Que Jesus, quando fez a parábola, era tanto para judeus como para gentios, mas ele usou muito costumes da época, ele usa muitas coisas da época, entendeu? Então, um casamento, como é que é um casamento judaico, né? Eu tinha explicado isso no outro vídeo. Não é de cara, e também não tem aquela época de namoro, aquela fornicação, entendeu? Então tem um tempo para a noiva se preparar e o noivo se preparar. Nesse período, se a noiva se prostituir, se a noiva trair, entendeu? Tá desfeito. É por isso que Jesus fala, e muitos entendem e leva para o lado literal, irmão, que Jesus fala que isso só pode assim, né? No caso do negócio de adultério. As pessoas esquecem ali fatores que tem ali, por exemplo, foi os saduceus que levantou essa questão para Jesus. Aquele negócio lá, uma mulher casada com 7 irmãos, todo mundo morreu, ela vai ser de quem, não sei o que. Ali está falando a questão de adultério, a questão de se a mulher pode casar de novo. Por quê? Porque aquele local era circunscrição, né? Era o local de Herodes. E se você parar para perceber, Herodes Antipas, foi o que João disse. Herodes Antipas, não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão. Então os saduceus, ele não fez aquela pergunta para Jesus à toa. Ele queria que Jesus falasse alguma coisa sobre adultério para eles ter motivo para Herodes matar Jesus. A palavra de Deus diz, o Novo Testamento diz que eles tramavam coisas para pegar Jesus, irmão. Só que Jesus era justo e conta a verdade, não a mentira. Então, o que acontece? Quando Jesus fala que só em caso de adultério, ele está falando de salvação eterna. Porque isso tem a ver com a parábola das 10 virgens de Mateus 25. Você está me entendendo, irmão? Tem a ver com a parábola das 10 virgens. Se a noiva vacilar, vamos dizer assim, o casamento está desfeito. E isso acontece na sua vida também. Aí eu acho engraçado que pessoas... Eu estou falando isso que eu também acreditei nisso, tá? Eu questionei o meu pastor me explicou na Bíblia. E como eu falei para vocês, quando eu sigo uma doutrina errada e sou repreendido pela palavra, eu me arrependo, até publicamente. E deixo de seguir, entendeu? Porque tem muita gente, irmão, dá uma tristeza que tem muita gente que critica até hoje o pastor Elvis por ele ter casado novamente. Só que eu canso de explicar, seja por texto, nas respostas, eu não deixo meus irmãos sem resposta. Foi uma decisão da esposa dele. E de púlpito, tá, irmão? Foi uma decisão da esposa dele. Aí eu falo pra vocês assim, poxa, uma pessoa é casada com outra. Aí, a outra pessoa maltrata, chega bêbada em casa e a outra é de Cristo, está na igreja e tudo, faz todos os afazeres da casa e o outro não, só faz bagunça, trai. Pô, você é obrigado a ficar com um traste desse, querido? Ah não, porque você só pode separar em caso de adultério. Ah, tudo bem, ele fica lá tomando a cachaça dele e às vezes não trai. Mas você é obrigado a trai, só em caso de adultério é quando o cônjuge morrer. Jesus não estava falando isso nesse sentido. Isso é um fardo pesado, irmão, não é justo. Porque a palavra de Deus diz que caminharão os dois, caminharão os dois juntos se um não estiver de acordo. Você vê no livro de Esther também que por muito menos, o rei lá, que é uma representação de Deus, Esther, a igreja, ele dispensa a rainha Vaste. Por uma simples desobediência, ele se separa dele. E lá na frente ele casa com Esther. Então ele está falando isso. E outra coisa, eu estou falando isso que eu sou muito bem casado, tá? Há mais de 25 anos, tá, irmão? Porque é muito fácil uma pessoa que tem um casamento estável falar isso. Ó, você não pode se casar de novo não, que você vai estar em adultério, tem que esperar teu cônjuge morrer. Quer dizer que se ele morrer aos 80, tu vai casar, a mulher tem 78, 79, só vai casar com 79? Quem prega isso são pessoas que têm casamentos estabilizados, não pensa nos outros, entendeu? Então, o contexto de casamento é esse. Porque a pessoa pensa que prostituição é só a pessoa se prostituir e pensa logo na prostituta. Não, a prostituição vem por outros deuses também, tá? Aliás, principalmente por outros deuses. Quando ele fala que Israel é uma prostituta, é porque ela se vendeu. Então, Israel, hoje, ele está completamente prostituído ao sistema. Igual está dizendo no livro de Oséias também. Entendeu? Aquela profecia está se cumprindo. Israel hoje, ele espera um rei mundano. Entendeu? Um rei
mundano. Um governante mundial que irá subjugar Roma. Todos os costumes de Israel são mundanos. Eles não perceberam que eles são povo separado por Deus na terra. Bem antes de Jesus nascer, querido. Então eles abandonaram completamente esse preceito cristão mesmo. E eles entram em contradição, porque mesmo os judeus ortodoxos diz que eles consideram a Bíblia só até 2 Crônicas. Entendeu? Eles não consideram os profetas maiores. O Novo Testamento, então, eles nem consideram. Eu vejo uns pré-tribulacionistas dizendo que Mateus 24 vai acontecer com os judeus, porque o pré-tribulacionista ele faz a separação entre os judeus e gentios. E eles negam o fato que a Bíblia toda fala que o sacrifício de Jesus uniu os judeus e gentios. E esse argumento se torna ilógico, porque como é que Deus ia deixar uma profecia para os judeus num livro que eles não lê e eles não consideram? Mas eu estou falando que mesmo os ortodoxos que lê até 2 Crônicas, bem antes disso, lá em Gênesis, ou seja, no Pentateuco, que é o livro sagrado deles, ele diz que Israel é o povo separado por Deus. E hoje eles não fazem nada, a não ser ócio religioso para disfarçar, mas ele está completamente envolvido com o sistema. E isso vai ter um fim. Então, olha só, Jesus ele dá uma série de sinais do fim que já foram explicados nos outros vídeos. Vocês estão me entendendo, irmão? Vocês têm que acompanhar o raciocínio, porque aqui é coisa simples. Ele dá uma série de eventos para você identificar, entendeu? Para você identificar os sinais do fim, e ele termina com a parábola da figueira. Ele conclui, irmão, ele está dando a dica. Por quê? Por que ele não pode ser mais explícito? Por 2 motivos. 3. Vamos para o primeiro motivo. Provérbios 2, que ele diz, Deus ele fala para você procurar sabedoria como se fosse um tesouro. Ou seja, ele deixou várias chaves escondidas na Bíblia, que toda vez que você lê ela, você vai desbastando uma camada, e essas chaves estão em várias camadas. Entendeu? Então, se você lê a Bíblia pela primeira vez, você não vai entender muita coisa, não. Se você ver a segunda vez, você vai começar a conectar os pontos. E por aí vai. Esse é o primeiro motivo, né? Porque, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. O segundo motivo é que Deus saberia que a Bíblia seria controlada pelo sistema, ou seja, impressa por coisa do sistema, negócio educacional, livrarias que são controladas pelo sistema. Então, se ele fosse explícito, ela teria grande chance de ser suprimida ou até de ser destruída, apesar de ela ter sofrido ataques. Entendeu? Então, Deus ele junta, ele esconde as chaves, tá? Para você achar essas chaves e ao mesmo tempo ele driblar a fiscalização. Por isso que Jesus ele falava coisas em parábolas. Por que ele explicava porque falava em parábolas? Ele diz assim, ó, para que os sábios, ele confunde os sábios, para que os sábios não entendam, mas sim os pequenininhos. Uma das coisas que Deus se emociona, Jesus se emociona no Novo Testamento é quando ele olha para o céu e fala assim, Pai, graças eu te dou, porque tu ocultaste isso dos grandes e revelaste aos pequenininhos. Quando ele fala os grandes, é os sábios, são os donos do sistema. E o terceiro motivo, ele deixou em simbolismo, principalmente o livro de Apocalipse, para poder sair da ilha de Patmos. Entendeu? E os guardas lá, você sabe que desde aquela época, um preso, ele não tem direito a sigilo de correspondência. Porque ele pode armar alguma fuga, coagir testemunho. Então, todas as cartas que saem e que entram são lidas pelos guardas. Então, quando o guarda pegou aquilo ali, viu? Mulher com a lua debaixo dos pés, uma besta de 7 chifres, uma besta vestida de vermelho, montada sobre multidão de água, ele falou, esse cara tá maluco, esse cara ficou louco. E deixou passar. Mas a palavra de Deus não diz, quando eu falei há 3 vídeos atrás, que da loucura, que haverá um caminho santos, aí 35, e haverá um caminho santos, que nem os loucos errarão. Então eles pensavam que João estava louco, entendeu? Mas aquilo ali foi uma revelação. Então, é para isso que ele deixou. Então, quando ele fala da figueira, pela substituição espiritual, ele está falando do Estado de Israel.
Aí vamos aqui, porque que aconteceu em 1945. Foi em 1946, quer dizer, no mínimo. Acho que isso começou a ser costurado em 1945. Vários países... A ONU recém-criada, ela estava querendo, assim, tipo... recompensar de alguma forma Israel pelo holocausto que ele sofreu, porque a história foi de Hitler, né, e seus asseclas. A história fala que foram mortos fisicamente 6 milhões de judeus, mas historiadores hoje, eles têm provas que foram mais de 40 milhões de judeus. Mas mesmo os 6 milhões e os 40 milhões é uma comoção, é um genocídio, porque Hitler era antissemita, ele queria exterminar uma raça. Entendeu? Por isso, irmão, cuidado com essa banalização que a mídia usa. Tem um presidente aí chamado de genocida, o cara nunca matou ninguém. Genocida, o nome já diz geno, de genoma. Aquela pessoa. E o que é SIDA? Assassinato em série. Ele é usado o quê? Quando a pessoa quer eliminar uma raça através de vários recursos, ou seja, uma doença fabricada, ou um ataque massivo militar, uma arma de destruição em massa, o nome já diz, entendeu? Para acabar com uma raça à força. Isso é um genocídio. Então não banaliza essa palavra, não. Chamando os outros, usar uma pandemia falsa, com números fabricados, com covas abertas que não tinha ninguém, com hospital de fantasia, para chamar o ex-presidente de genocida. Cuidado com esse tipo de palavra. Quando você chama a pessoa de fascista também, vai aprender o que é fascismo. Não banaliza essa palavra, não. Um genocida é uma pessoa do demônio, irmão. Ele mata as pessoas. É a mesma coisa de você ficar chamando o teu vizinho de assassino e espalhar para a rua toda. E o cara não matou ninguém. Isso cabe até um processo. Ah, não, mas presidente pode falar. A Bíblia está dizendo que só porque o cara é presidente você pode falar mal. Você está arrumando ideia. Quem que faz isso está arrumando ideia para Deus te pegar lá no trono branco, tá, querido? Que tem drones invisíveis te filmando. Livros estão sendo escritos das suas atitudes. Como é que eu escapo disso, Ricardo? Eu fiz muito isso. Se arrepende. Se arrepende. É arrependimento, tá, irmão? É diferente de remorso. Eu já vou finalizar o vídeo. Quando ele está falando de Israel, vamos lá para 1946. Várias nações, a ONU então, ele estava querendo reparar isso, ou seja, reconhecendo o Estado de Israel. E Jesus falou que o reconhecimento do Estado de Israel como nação ia dar fim à diáspora. E seria o início, olha só, Jesus está falando, seria o início, que ele fala assim, quando começar a brotar, observar a figueira como as demais árvores, assim começar a brotar, percebendo, reconhecer mesmo que o verão está chegando. Ele está usando uma metáfora, tá? Uma parábola para dizer o seguinte: quando Israel voltar a ser nação, aí você conta uma geração. E eu acabei de ler que é uma geração de 70, podendo chegar a 80. Depois disso é enfado e cansaço. Entendeu? Então o que acontece? Muitas nações não queriam, temendo uma outra guerra, dos países árabes, a Palestina principalmente, contra Israel. E outros queriam, né, dar essa graça, vamos dizer assim, para Israel. Então houve uma divisão. Uns falaram, não vou reconhecer Israel como nação. Eu falei assim, não, eles merecem. Aí ficou sim, não. Aí ficou empatado. Aí quem deu o voto de Minerva? Foi o Brasil. Através do Oswaldo Aranha. Se você parar para estudar a história do Oswaldo Aranha, querido, tudo se conecta, entendeu? Famílias, essas coisas assim. Por quê, irmão? O Brasil também ia votar contra a criação do Estado de Israel. Só que ele foi persuadido por Oswaldo Aranha, a cúpula do governo, que ele que foi enviado para a ONU, ele votou sim. A palavra de Deus diz em Gênesis, se eu não me engano, 18, ele diz, me fala do leãozinho, ele diz que abençoado será quem abençoar Israel e amaldiçoado quem amaldiçoar Israel. Depois desse período a gente viveu o milagre brasileiro. Foi dali que nós saímos da condição de mato, de selva, para virar o Brasil que a gente vê hoje. Um Brasil de grandes metrópoles, de grande produtividade, uma terra onde tudo dá. Pena que a gente é mal governado, a gente não soube administrar essa bênção. Entendeu, irmão? Então, olha só,
Aí vai entrar matemática pura, porque como eu te falei, muitas profecias da Bíblia também estão no nosso Cronos e não no calendário lunar. Por exemplo, quando Daniel lhe fala que a primeira fase do anticristo, antes de ele quebrar o acordo de paz, são 1260 tardes e manhãs, isso é no Cronos, porque 1260 dias, tardes e manhãs, né? Significa 3 anos e meio. E 3 anos e meio mais 3 anos e meio, que a gente está falando de metade, dá 7 anos. E 7 anos é uma Shabua, uma semana. E como a gente está na 69ª semana, a última semana para completar as 70 semanas de Daniel é o governo do anticristo, que ele vai quebrar no meio. Então, quando ele fala também dessa parábola da figueira, ele também está usando o mesmo Cronos. Então, você faz as contas. 1946 mais 70 dá quanto, hein? 2016, não é isso? Mas quando ele fala que a gente pode, tendo boa saúde, a gente chega a 80, 2026, em que ano que a gente está? Agora ele está falando, ai cara, mas nem o pai não sabe nem a hora nem o dia. Claro, também tem fuso horário no Japão. Mas, então você vai desprezar todos os sinais que Deus deu, inclusive esse? A gente tem que parar de ser criança na fé, irmão. Tu tá me entendendo? Olha aí, 80 anos, 2026, 2024, a gente está tendo eventos claros, a não ser que você chega para você mesmo e fala que isso aqui é uma grande coincidência. Igual uma irmã que viu meu vídeo e falou assim, irmão, eu acredito em você, mas eu prefiro me iludir porque eu tenho filhos e netos. Eu falei, eu não. Eu não estou aqui, irmão, para me iludir e nem para iludir ninguém. Você tá me entendendo? Eu estou aqui cumprindo a premissa desses vídeos, que eu agradeço quem viu até aqui. Se tivesse uma pessoa vendo isso, eu já estaria satisfeito, tá? Porque essa é a minha missão, essa é o meu trabalho na vinha de Deus. Ele me paga denários todo dia, com bênçãos sobrenaturais. Então, eu vou fazer isso aqui porque eu também gosto de fazer isso aqui. É um serviço cansativo, você bota a sua sanidade em xeque, as pessoas começam a te chamar de maluco, começam a te achar diferente, mas tá aí. Eu não tô nem aí o que as pessoas acham. Tu tá me entendendo, irmão? E isso não é metideza, não. É pelo amor à alma de vocês, porque eu sei que vocês estão pensando nisso. Para finalizar o vídeo, vocês querem ver uma coisa que vocês vão me deixar mais feliz? É uns comentários igual de umas irmãs que eu falo assim, irmão, realmente, aquilo que você falou está certo, eu estou botando em prática, a minha vida está mudando. Isso é um maior presente para mim, isso é melhor que ganhar dinheiro, irmão. Ou então, olha, igual a irmã falou, eu estou voltando para casa, porque eu orei pedindo sinal, os vídeos, até da minha filha, não estava entrando por causa do sinal ruim, mas o teu entrou de cara, porque Deus faz isso. Você está me entendendo? Não é para minha glória, é para a glória de Deus. Entendeu, irmão? Qualquer coisa você deixa nos comentários, que o vídeo já chegou nos 33, tá? E Deus abençoe a todos grandemente. Até os próximos vídeos.